Fala, fiel torcida! Eu sou Gabriel Soares e nesse vídeo irei falar sobre a não volta de Tite ao comando técnico do Corinthians e o Dorival, que está cada vez mais perto do clube. Fiel torcida, Tite não volta ao Corinthians desta vez. Na verdade, mais uma vez, o nosso maior técnico da história. Eu acho que a maior parte de nós corintianos concorda com isso, mas para mim, vou falar para mim aqui, o maior técnico de nossa história não vai voltar. Eu sei que muita gente está chateada, eu também fiquei, porque das outras vezes a gente não acreditava que o Tite poderia voltar pelo momento do Corinthians, principalmente da última, né? Ali em 2023, quando depois, meses após a recusa, ele vai ao Flamengo. Mas dessa vez foi muito próximo, cara. Dessa vez a gente estava a exatamente uma assinatura de contrato de ter a volta do Tite. Seria a quarta passagem do treinador pelo Corinthians, né? A primeira lá em 2004, quando ele salva, né, o Corinthians de um rebaixamento. Aí em 2011, quando ele chega, a gente perde ali para o Tolima, depois ganha o Brasileiro, ganha a Libertadores Mundial, aquela segunda passagem incrível, e depois a terceira, né, ali em 2015, quando ele faz, para mim, o melhor Corinthians que eu vi na vida, assim, dentro de campo, dos últimos é incontestável. Time que, assim, jogava muita bola, amassava todos os adversários, eu nunca esqueço, né? O jogo que era Corinthians e Galo ali brigando pela liderança, o Corinthians pegava o Galo lá na Arena Independência, em Minas Gerais, e o Corinthians, pô, puta expectativa, o Corinthians amassou o Galo, acho que foi 3-0. Assim, o Corinthians destruiu o Galo e rumou a mais um Campeonato Brasileiro de 2015. Mas o Tite não volta desta vez, né, por conta de problemas de saúde mental e física. Né, o Tite, como eu disse, estava apenas faltando assinar o contrato com o Corinthians. Né, vou dar um pouco aqui de informação. O Corinthians, no primeiro momento, falava muito de Dorival. As notícias que saíram, todo mundo informou que o Dorival era o plano A e que o Tite não estava na pauta por estar negociando com equipes da Arábia Saudita. Só que, acho que no sábado, não, na sexta, teve a revista Placar, acho, cravou que o Dorival seria técnico do Corinthians na sexta-feira. Porém, nada aconteceu. E, na verdade, o que aconteceu foi uma mudança de rumo, porque o Tite acenou positivamente para uma volta ao clube. E aí, todo o grupo do Corinthians, Augusto, Fabinho, toda a diretoria se voltou a negociar com o Tite. Até porque, gente, vamos falar a verdade, né? Corinthians sempre, pelo menos na minha visão, sempre que o Tite estiver livre no mercado e o Corinthians estar sem técnico, tem que procurar o Tite. Porque, para mim, o Tite continua sendo o melhor técnico brasileiro ainda, tá? Pelo trabalho que ele fez na seleção. Eu sei que nas Copas ele errou muito, mas as eliminatórias e os ciclos de Copa do Tite foram insanos. A seleção jogava muita bola, nem perto dessa seleção que a gente está vendo nesse momento. Tá? Então era uma seleção que jogava muita bola e os trabalhos dele no Corinthians são inegáveis, todos foram de alto nível. Tá? Todos, do primeiro à última passagem. Então para mim, tem que procurar o Tite, e o Augusto fez certo de se virar ao Tite. E aí as negociações foram caminhando, os assuntos foram que, pô, o Corinthians está se aproximando, o Tite está gostando. E aí na segunda-feira eles marcaram uma reunião para acertar tudo, e na terça o Tite será anunciado na parte da manhã e treinar o time na parte da tarde. Inclusive o treino do Corinthians, que era de manhã, mudou para tarde justamente para ele chegar, assinar o contrato, ser anunciado e treinar a galera de tarde. Porém, na madrugada, né, inclusive o Augusto e o Fabinho, todo mundo na diretoria foi dormir. O Tite, o Matheus Bach, filho do Tite, auxiliar dele técnico, foram dormir todos fechados com o Corinthians. Na terça-feira de manhã, o Tite acordou passando mal e as informações que saíram é que ele teve uma forte crise de ansiedade, tá? E aí, juntando-se com os familiares, ele conversou e achou melhor dar uma pausa na carreira em vez de assumir um trabalho nesse momento. E, gente, a gente sabe, o assunto saúde mental hoje ele é seríssimo e eu acho que não tem como contestar essa possível decisão do Tite. O Tite já não é um técnico jovem, o Tite tem mais de 60 anos. Então, eu não contesto o Tite dele ter, pô, mais uma vez, pô, eu sei que tem muito corintiano que tá chateado, eu fiquei, inclusive, de primeiro momento chateado, queria jogar a culpa em qualquer pessoa,
né? Mas eu acho difícil você culpar alguém, porque a diretoria fez o que dava e o Tite estava muito próximo. Só que o quesito saúde mental hoje ele é de extrema importância. A gente vê dentro do nosso elenco mesmo, o Yuri Alberto, como a saúde mental afetou o desempenho dele dentro de campo e hoje o que o Yuri Alberto é, né? Então, eu acho que não dá para a gente criticar o Tite por ter tido essa atitude, né? É claro que a gente fica chateado porque estava muito próximo, das outras vezes que ele recusou não estava tão próximo assim, né? Dessa vez estava, assim, absurdamente próximo, faltou muito pouco, e isso chateia a gente, mas eu acho que eu não vou, obviamente, criticar e crucificar o Tite, porque a questão de saúde mental hoje ela é seríssima e a gente sabe como é você lidar hoje com a sua saúde mental não é nada fácil, é algo que demanda tempo, é algo que você precisa de tempo, você precisa parar para refletir, você precisa buscar ajuda. Então eu não condeno o Tite e acho que é uma atitude certa para que no futuro ele possa voltar, né, e fazer grandes trabalhos, que é o que o Tite pode entregar. Sei que o último trabalho dele no Flamengo não foi legal, mas a gente sabe da qualidade do Tite e o que ele pode entregar, tá bom? Então eu não discordo do que o Tite fez, tá? Eu acho que ele poderia ter dito isso antes, né? Não ter deixado para o último momento, mas acontece. Talvez ele não tivesse tido uma crise tão forte, talvez ele achasse que desse e a última crise foi assim, um ponto final para ele dizer não dá, né? Mas seguimos, né? O Corinthians não fechou com o Tite não volta. Inclusive teve um canal de transmissão, acho da Nora do Tite, onde ela publicou que ela estava muito triste. O Matheus, né, que é o auxiliar e filho dele, que era um dos pilares da negociação e queria muito voltar a treinar e a trabalhar no Corinthians, né, porque ele trabalhou com o Tite lá em 2015, disse que estava muito chateado, tanto pelo pai, pelo momento de saúde do pai, quanto por não voltar ao Corinthians, né, e que eles estavam de malas prontas. Inclusive tem foto, imagens, né, das malas prontas. Mas o Tite não vem. E já que o Tite não vem, o Corinthians voltou à busca por um outro técnico e esse técnico voltou a ser o Dorival Júnior, né? Dizem até algumas informações que no momento que o Fabinho soube que o Tite não viria, ele já pegou direto um voo para Florianópolis para conversar presencialmente com o Dorival Júnior para fechar tudo e trazer o Dorival, né? Que no primeiro momento era a primeira opção, já que o Tite não está disponível. E foi o que aconteceu. O Fabinho foi para lá, as reuniões avançaram, as conversas avançaram e as últimas notícias que saíram é que o Dorival tá na mesma casa, no mesmo caso do Tite. Só falta ele vir para São Paulo, assinar o contrato e treinar o Corinthians. Basicamente, é isso que falta nesse momento para o Dorival Júnior se tornar técnico do Corinthians e zerar, né, o futebol paulista. O Dorival acho que já treinou todos os clubes paulistas, só faltava o Corinthians e agora ele vai treinar o Corinthians. Pelo menos as últimas informações são essas, que está avançando muito bem, que já está tudo fechado, que só faltam algumas questões burocráticas com a própria CBF, né, por conta dele ter saído há pouco da seleção, umas questões contratuais da própria CBF, né, para que ele possa assinar e ser o novo técnico do Corinthians. Gente, em questão de nome, eu acho que de técnico brasileiro, nós estávamos aí em pauta. O que para mim é o melhor ainda, como eu disse, o Tite, que não veio por conta desses problemas de saúde, e o outro seria o Dorival, né? Sem clube, o outro seria o Dorival automaticamente. Tá, eu sei que tem muita gente criticando, pô, vai pagar uma nota pro Dorival, olha o trabalho que o Dorival fez na seleção. A gente tem que entender uma coisa. Claro, o Corinthians é enorme, o Corinthians é um dos maiores clubes do Brasil. Mas a gente tem que entender, o Dorival fez 2 grandes trabalhos em outros 2 gigantes do futebol brasileiro. Ele ganhou Libertadores e Copa do Brasil pelo Flamengo. Aí ele foi para o São Paulo, que tinha um time muito mais limitado do que o do Flamengo, e também conquistou outra Copa do Brasil. Eu sei que muita gente vai dizer, pô, o São Paulo não jogava tanta bola assim, o São Paulo não era tão convincente, o Flamengo em nenhum momento convenceu. Gente, vamos entender, né? A gente, como corintiano, nunca pediu que o Corinthians jogasse muita bola. Claro, a gente quer que o time jogue minimamente bem, mas o importante é competir. O corintiano, a gente tem isso. O mais importante é ter um time competitivo, o que era onde o Ramon e o Emiliano não estavam conseguindo entregar mais. O time, em vários momentos, não competia. Foi assim nos 2 jogos, né, da pré-Libertadores na primeira fase, né, no primeiro jogo da segunda fase da pré-Libertadores, foi assim contra o Palmeiras, foi assim em alguns momentos contra o Fluminense, alguns jogadores andando em campo. Então eu acho que o Dorival pode entregar um bom trabalho. E hoje, na questão de salário, o Tite ganharia praticamente a mesma coisa que o Dorival. Sei que o Tite é um técnico superior e tal.
Mas querendo ou não, o patamar do Dorival hoje está acima, porque ele vem de 2 bons trabalhos no futebol brasileiro. Ele vem e foi para a seleção. Sei que o trabalho na seleção dele foi terrível, mas eu acho que o Dorival ele não estava pronto para o desafio seleção brasileira. Mas que para o futebol brasileiro, ele é um dos melhores técnicos ainda brasileiros que a gente tem à disposição no mercado. E eu acho que é um acerto da diretoria. Se não fosse Tite, teria que ir atrás do Dorival. Eu acho que o máximo que fugiria seria o Luiz Castro, porém, né, o Luiz Castro parece já ter recusado por também questões familiares, tá? Então, eu acho um acerto ir atrás do Dorival, principalmente pela característica de técnico. O Dorival ele fez um bom trabalho no Flamengo usando a formação que hoje é a formação onde o Corinthians joga o melhor futebol, que é o 4-4-2 losango, com o Carrilho como meia pela direita, motorzinho, como era o Everton Ribeiro na época do Flamengo, o Garro, que vai fazer mais ou menos a função do Arrascaeta, é o que eu imagino, e aí ele tem qualidade para isso, voltando de lesão, e também ali uma dupla de ataque, porque na época todo mundo falava, pô, como é que joga com Gabigol e Pedro? E o Dorival fez os dois jogarem bem juntos, que foi aquele Flamengo de 2022. Como eu já disse aqui, campeão de Libertadores e Copa do Brasil, tá certo? Então, acredito eu que o Dorival chega para resolver, primeiramente, o problema inicial, que era esse problema um pouco de desconexão durante o jogo, os jogadores meio que, assim, um pouca má vontade e tal. Eu acho que o Dorival pode vir com esse choque de realidade. O Dorival ele tem uma boa gestão de grupo, algo que o Tite também teria, tá? Eu acho que o Ramon e o Emiliano já não tinham tanto assim essa boa gestão de grupo. Inclusive, tem algumas informações que os jogadores não gostavam de algumas atitudes por parte do Emiliano, tá? Mas eu acho que o Dorival pode chegar e fazer um bom trabalho. Ah, o Corinthians vai ser campeão da Copa do Brasil? O Corinthians vai brigar pelo brasileiro? Eu não sei. É algo que a gente vai ter que ver com o decorrer do trabalho, tá certo? Mas eu acho que sim, o Dorival tem condições de fazer a gente brigar por algum título a mais na temporada. Se a gente vai ressurgir na Sul-Americana para, quem sabe, brigar por esse título, pode ser também uma questão, tá certo? Eu gosto do nome do Dorival, como eu já disse aqui. Tá? É interessante. Eu acho que se não fosse o Tite, seria o Dorival. Para mim é um acerto da diretoria do Corinthians. Eu acho que estava no momento de troca, como eu disse no vídeo de demissão do Ramon. Eu acho que os nomes disponíveis seria um desses 3, como eu já disse anteriormente. Tá certo? Então gosto bastante do nome de Dorival Júnior, que nas próximas horas pode estar sendo anunciado pelo Corinthians. Inclusive, quando eu soltar esse vídeo, ele já pode ser técnico do Corinthians. Tá certo? Gosto também e tenho que dizer que precisamos de reforços. Está aí rolando algumas especulações de que o Corinthians vai atrás de reforços e eu gosto dessa informação. Porque para mim esse time precisa de reforços. O Dorival é um bom técnico? É um bom técnico, mas ele vai precisar de um time com mais peças para que ele talvez possa até mudar esse esquema, faça o Corinthians encaixar em outro tipo de esquema, que ele tenha outras soluções. A gente viu o Ramon Dias e o Emiliano muito preso nesse esquema por falta de peças do elenco. O Corinthians não tem um ponta rápido de drible, de velocidade, além do Thales. Não tem como você jogar num 4-3-3 se você não tem 2 pontas rápidos. Tá? Então o Corinthians precisa de reforços. Na ala defensiva, é claro, o Andileri machuca, o Bidu e o Hugo não dão condição. O homem invisível lá, o tal do Palácio, ninguém sabe o que aconteceu com ele. Então precisamos talvez de um outro lateral esquerdo, já que, não, pelo amor de Deus, não renovem com o Matheus Bidu. Do lado direito, já está claro que o Léo Maná não tem condições de jogo. Então vamos ter que ir atrás do lateral direito. O sistema defensivo, precisamos de um zagueiro que coordene esse sistema defensivo, que seja o pilar da defesa. Aquele cara que a gente pensou ser o André Ramalho, mas o André Ramalho não vem sendo nessa temporada. Ele chegou para ser, mas não vem sendo. Então o Corinthians tem que ir atrás de um outro zagueiro. Tem que tentar se livrar de alguns contratos de alguns jogadores que não rendem. Sim, tem que fazer isso. Charles é uma opção delas, Kaká é uma opção delas. Então o Corinthians tem que buscar mercado para esses jogadores. Acho também eu que tem que trazer um reserva para o Hugo. O Corinthians não tem, na situação financeira hoje, como fazer tantas contratações. Mas, na temporada passada, a gente também não tinha, e o Fabinho fez uma ótima janela do meio de ano. E é isso que eu espero do Fabinho e do Augusto no meio do ano. Mais uma boa janela, que não fique achando que esse elenco é forte o bastante para brigar por tudo. E isso já está claro e evidente desde o começo dessa temporada. Desde o começo dessa temporada está claro e evidente. Então,
por favor, Augusto e Fabinho, procurem reforços, porque temos um bom técnico chegando e precisamos de um bom elenco, porque um bom elenco na mão de um bom técnico tem tudo para dar certo. Vamos encerrando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like, se inscreve aqui no canal Loucos por Ti e ative as notificações para recebê-las sempre que a gente estiver em live dos pós-jogos e também sempre que sair vídeos. Até uma próxima, valeu, fui e tchau!